Caríssimo Padre Genivaldo, muito digno pároco desta paróquia do Espírito Santo, caríssimo Diácono Felipe, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando com muito zelo, com muita dignidade, o tempo santo da Páscoa, o tempo santo que a Igreja nos convida com muita responsabilidade a olharmos Jesus ressuscitado, para olharmos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Se vocês bem lembram, durante todo esse tempo da Páscoa, de segunda a sábado, nós estávamos a meditar o Evangelho de João, que na Divina Liturgia da Santa Igreja, o Evangelho de João, ele ocupa com muita responsabilidade o lugar de Evangelho especial. Tanto que a dinâmica do ano litúrgico, em dividir os Evangelhos em 3 anos, o Evangelho de João, ele não entrou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E está totalmente inserido nos 3 anos. Nos momentos mais importantes, nas grandes solenidades, e de segunda a sábado, em todo o tempo pascal, todos os anos, nós meditamos e estudamos o Evangelho de São João. Se vocês lembram bem, na segunda-feira da Páscoa, na segunda-feira da segunda semana da Páscoa, quando nós começamos a estudar esse Evangelho, o primeiro que a Igreja nos colocou, assim dizia: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vejam bem, nós, ao estudarmos, ao meditarmos esse tempo da Páscoa, a Igreja nos convida, a Igreja nos chama para olhar a efusão do Espírito Santo em nós cristãos. Esse amor que foi derramado em nossos corações. E por que, Padre, a Igreja pegou esse Evangelho de São João e colocou esse Evangelho como o mais importante dos momentos mais solenes da Igreja? Porque João é o discípulo amado, porque João é de verdade aquele confidente de nosso Senhor. Vejam que terça, quarta, quinta-feira, agora dessa semana, quem participou da missa ou acompanhou a liturgia diária, escutou a oração sacerdotal de nosso Senhor, um escrito de próprio punho de João. João não só descreveu que Jesus rezou ao Pai, mas João coloca para nós aquilo que Jesus falou ao Pai. E olhem que a Igreja, em sua sabedoria, pega justamente essa oração sacerdotal de Jesus na Ceia Santa e nos coloca para meditar entre a ascensão do Senhor e a grande solenidade de Pentecostes. E por que isso? Porque a Igreja, depois de nos catequizar, de nos mostrar que a ressurreição de verdade é o fundamento da nossa fé, a Igreja nos diz que a sua ascensão foi primordial. Por quê? Porque a chegada de nosso Senhor na glória dos céus, a chegada do Filho, faz com que o Pai e o Filho, os dois, nos enviem o Espírito Santo. Para quê? Para que não possamos ficar órfãos, ou para que não possamos de verdade nos sentir sozinhos. Só que é interessante, porque nessa dinâmica de todo o ano litúrgico, a Igreja pega o dia de hoje, depois da oração sacerdotal de Jesus,
e nos coloca essa perícope do capítulo 21 de João, que não nos fala da oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17, mas nos fala do momento em que nosso Senhor ali pede uma prova de amor a Pedro. E por quê? Porque esse amor que nosso Senhor indaga a Pedro é o amor que seria derramado no coração daqueles homens 50 dias após a sua ressurreição. Esse mesmo amor que me faz, enquanto cristão, servir a Deus. Esse mesmo amor que faz com que você saia da sua casa e venha na igreja servir a Deus. Só que tem uma coisa muito bonita no texto santo. Nosso Senhor ali, ao olhar Simão, nosso Senhor não tinha necessidade de questionar o amor a Simão. Por quê? Porque Ele tudo sabe, porque Ele tudo conhece, porque Ele tudo vê. Só que aquela atitude de nosso Senhor ali de questionar Simão a respeito do amor que Simão deveria ter por ele, nosso Senhor ali nos ensinava que nós devemos amá-lo em todas as circunstâncias da vida. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por que será que Pedro deveria amar o Senhor mais que todos os outros? Pela incumbência que o Senhor deu a ele. Ele seria colocado à frente da igreja para confirmar os irmãos na fé. Ele seria colocado à frente da igreja para ser o ponto de unidade, como um irmão mais velho, a conduzir o colégio episcopal, a conduzir toda a cristandade, sendo ele esse ponto e fundamento da unidade, chamado de cabeça visível da igreja. Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro é precisa, é digna. Tu sabes tudo, tu que sondas os corações. Tu sabes, Senhor, o amor que eu tenho por ti. Mas vejam que o Senhor não se contenta unicamente com essa resposta. E o Senhor mais uma vez indaga a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não é mais que os outros. O teu amor é verdadeiro, o teu amor é pleno, o teu amor é único. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta aqueles que você me ama mais do que todos. Agora diz: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, apacente todo o rebanho que eu estou te confiando. Eu estou subindo, mas o Espírito Santo virá sobre ti, sobre os apóstolos, para conduzir a igreja. Esse texto evangélico, ele foi estudado com muita dignidade pelos padres da igreja. Santo Agostinho, ao meditar o Evangelho de São João, ao pegar esse texto aqui, Santo Agostinho diz que a missão de Simão, de Pedro, era uma missão tão sublime, que ele deveria de verdade provar o amor, não simplesmente porque ele negou o Senhor 3 vezes, mas porque o amor dele por Deus deveria ser infinito, para poder conduzi-los na verdade, à verdade.
Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristece, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e respondeu: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Observem que Nosso Senhor ali dizia a Simão: Simão, você deve me amar em todas as situações da vida. É como o casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Olhem, meus irmãos, que nós cristãos somos chamados a amar a Deus nessa mesma proporção. Só que muitos de nós não compreendem, e na hora que tem o amor provado, alguns tantos se revoltam contra Deus, e outros tantos não entendem por quê. É preciso amar a Deus na alegria, mas é preciso amar a Deus também sem entender quando a vida golpeia o nosso coração, de tal forma que nós não entendemos por quê. E é naquele momento ali que nós devemos amar a Deus verdadeiramente, mesmo sem entender, mesmo que esteja doendo, mesmo que de verdade nós não compreendamos, nós devemos amar a Deus nos momentos de agruras da vida. É uma pena tão grande que muitas vezes a gente só vem entender isso quando a gente vai chegando à maturidade da vida, quando a gente vai chegando à idade mais avançada. Mas é preciso amar o Senhor, o bom Deus, amá-lo acima de todas as coisas e em todas as situações que a vida nos impõe. E vejam que Nosso Senhor não só parou no questionamento a Simão a respeito do amor dele, não, que o Senhor já sabia, mas Nosso Senhor vai dizer a Simão: olha, Simão, o amor vai te levar aonde tu não queres ir. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. O amor é assim. Quantas vezes nós sofremos por amar, e quem não quer sofrer não pode fazer a experiência do amor, porque o amor, por incrível que pareça, acarreta sofrimento. Quem ama, sofre. Padre, de onde o Senhor tira essa conclusão? Da cruz. Se nós contemplamos a cruz verdadeiramente, nós saberemos que ela não é maldita. Ali, prova de amor. Porque morreu, porque amou. Porque sofreu, porque amou. E é aqui que muitos não conseguem entender. Quando na segunda-feira, depois da 8ª da Páscoa, João nos dizia: quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. E é aqui que muitos se perdem. Por quê, Padre? Porque muitos pensam que viver a fé católica é algo impossível. Viver a fé com coerência, com responsabilidade, com zelo, não é algo impossível, mas é a atitude de quem já aprendeu a amar a Deus. Quer fazer um teste do seu amor para com Deus? Pegue os 10 mandamentos e veja quantos você cumpre. Se você cumprir mais da metade, você está amando muito. Se você cumpre menos da metade, está precisando amar mais a Deus. Por quê?
Porque os mandamentos não são proibições, mas são privações que o Senhor, o bom Deus, nos pede para que nós possamos crescer em harmonia com Ele. Por exemplo, quando a gente pega o 5º mandamento, não matarás. O que é que o Senhor diz com isto? Meu filho, não seja assassino. Não carregue esse peso de ter tirado a vida de alguém. E é preciso, de verdade, fazer uma interpretação com dignidade dos mandamentos, para que nós possamos amar a Deus de verdade e não de boca. Quantas pessoas vocês conhecem nas famílias de vocês, dizem que amam a Deus, mas são incapazes de ir na igreja um domingo à noite, ou no dia de domingo, a celebrar a Eucaristia, dizer: Senhor, eu estou aqui porque sou obediente à Tua palavra, fazer isso em memória de mim. Quantos dizem que amam a Deus e dizem assim: eu não preciso da igreja, eu rezo em casa. Se fosse para a gente rezar em casa, o Senhor não teria fundado a igreja. E mais, tem gente que diz assim: eu sou católico, mas eu não aceito essa doutrina católica. Se não fosse para que nós pudéssemos aceitar a doutrina católica, o Senhor não teria colocado um ponto de unidade, que é infalível em fé e moral, o Santo Padre e o Papa, que de verdade ali nos leva, nos faz trilhar o caminho dos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não temos outra saída senão nos rendermos verdadeiramente ao amor de Deus. E como nós devemos fazer isso? Cada um amar a Deus na sua condição. Eu, como sacerdote, cumprindo a liturgia das horas, rezando a liturgia das horas, sendo fiel e guardando e observando o meu celibato, sendo zeloso e caprichoso nas coisas de Deus. Você, como esposo, como esposa, sendo fiel ao seu cônjuge. Se é pai, se é mãe, sendo de verdade um pai que conduz, que não é omisso, sendo uma mãe responsável, carinhosa, que ama, que orienta, que zela aos filhos. Se é filho, zelar e cuidar dos pais. Se os pais estão vivos e se já estão mortos, rezar sempre por eles. Em meio à comunidade, ser de verdade um ponto de unidade. É desculpa esfarrapada um cristão que está dentro da igreja, que diz que ama a Deus e que vive dividindo. Mentiroso. Deus não habita no seu coração, porque se habitasse, não dividia. E nós, cristãos, somos chamados, cada um na sua condição, e a gente poderia aqui dar vários e vários exemplos. Mas todos nós somos chamados na nossa condição a amar a Deus nosso Senhor sobre todas as coisas. Observem que essa resposta de Pedro é a resposta que nós todos devemos dar a Deus. E esse questionamento de nosso Senhor a Simão Pedro é o questionamento que o Senhor, o bom Deus, nos faz todos os dias. Se você me ama, me prove. E para a gente chegar ao término dessa prédica de hoje, eu, depois do termômetro dos mandamentos, eu termino dizendo a vocês uma coisa: quem muito ama a Deus, muito reza. Quem pouco ama a Deus, pouco reza. E quem não ama a Deus, nunca reza. Aqueles que nunca têm tempo para rezar. Porque é impossível amar o que não se conhece. E a gente só ama a Deus se nós gastamos o nosso tempo com Ele,
para estreitarmos de verdade a relação e nos sentirmos cada vez mais preenchidos, com a consciência de que só Deus nos preenche e nos completa, porque só Ele dá sentido à nossa vida. Que o Senhor, o bom Deus, faça de verdade essa comunidade florescer, cada vez mais com homens e mulheres coerentes, que amam ao Senhor, o bom Deus, sobre todas as coisas, que de verdade assumem a causa da evangelização com os atos cristãos, que se comportam de verdade como homens e mulheres de Deus, e que assim de verdade dão testemunho em meio ao mundo. E para evangelizar não é preciso falar, é preciso viver. Se nós vivemos de verdade, nós evangelizamos. E que vocês que têm como padroeiro o Espírito Santo de Deus, aquele que é a força, aquele que é o amor, aquele que une o Pai e o Filho, aquele que nos aquece, de verdade nos faça crescer no seu amor, para um dia todos nós chegarmos aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,